Que falar do encontro? Todos devem fazer, ele é tremendo. Lá você aprende a se conhecer, a ouvir e se entender melhor. Coisas que estavam ocultas vêm à tona e lá consegue cicatrizar as feridas. Cicatrizar as feridas. Aprende a perdoar e a pedir perdão. Lá você tem a oportunidade de se conectar com Deus e ver que Ele tem para te falar. Lá Ele pode te falar de várias maneiras. Basta você estar disposto a escutar. Vou dar um breve testemunho bem rapidinho. Então. Na verdade, eu tenho vários testemunhos para dar, só que eu acredito que hoje o momento vai ser esse. Durante a noite, sexta-feira, eu achei assim que ia ser uma das melhores noites que eu ia dormir, né? Por quê? Longe da família, das filhas, eu assim, vou dormir a noite toda, né? Toda bobinha. E não aconteceu. Foi uma noite assim que foi bem complicada, né? Bem agitada. Tive várias crises de ansiedade e pânico. Fui várias vezes no banheiro, que me deu até dó da Ana e da Fernanda, que estava dormindo assim debaixo da escada. E tinha que passar por cima, querendo ou não. E comecei assim, a escutar uns barulhinhos de caminhão. E fora isso, depois das crises, só vinha na minha cabeça, eu quero ir embora. Daí eu assim, meu Deus, eu não tenho dinheiro, eu estou sem celular, o que eu vou fazer? Como é que eu vou passar naquela porta sem acordar as meninas? E numa dessas, acredito que já estava amanhecendo, eu não sei o horário, porque a gente, né? Eu fui descer, mas eu nem queria ir no banheiro. Mas assim, eu vou descer para ir no banheiro. Só que quando eu fui descer a escada, eu comecei a chorar que nem uma doida. Era um choro assim muito forte. E vinha lá de dentro mesmo, assim, que eu não conseguia me controlar. Até eu encontrei com uma irmã saindo do banheiro, ela assim, ela ficou meio assustada. Eu acho que, não sei se ela chamou a Fernanda, e a Fernanda veio. E eu olhei para a Fernanda e disse assim, eu vou embora. E fui abrindo a porta e fui saindo. Eu estava de meia, de leg, de camiseta e fui indo. Fui descendo o morro, fui caminhando e chorando, que nem uma doida. Meu Deus. E nisso passava os caminhão, estava escuro, aí os caminhão passavam e eu descendo aquele morro. Daí eu peguei e parei, porque daí eu assim, meu Deus, para onde que eu vou agora? Eu quero ir para casa, mas qual das ruas que eu vou pegar? Estou perdida. E nisso chegou a Ana e o Bernardo. E o inimigo, durante aquela noite, ele ficou atacando de todas as formas. Porque de noite, assim, tu tá mais propício, né? A ser atacado. E ele atacou e eu fui, né? Só queria ir embora. E quando o Bernardo e a Ana chegaram, daí o Bernardo disse assim, não, Andressa, não vou deixar tu ir embora. Tu tá descalço, tá frio. E a Ana, não. Daí o Bernardo pegou e disse assim, Andressa, eu posso orar para ti? E eu chorando. E era um choro que eu não conseguia me controlar, sabe? Soluçava, era uma coisa muito forte, assim. Aí o Bernardo assim, posso orar por ti? Aí eu assim, aqui? Aí ele assim, pensa, no escuro, caminhão passando, tudo descalço, certo, toda descabelada, né? Aí o Bernardo e a Ana começaram a orar para mim. E o Bernardo, na hora que ele foi orar, eu não lembro da frase, né? E ele botou, eu queria achar aqui. Ele pegou, não consigo me recordar a frase que ele usou, mas ele assim, eu me coloco na brecha. E quando ele falou brecha, tocou muito forte no meu coração.
E aquele choro, o Bernardo e a Ana orando por mim, foi passando. E o meu coração assim foi ficando em paz. Daí, subimos de volta, o morro, né? Nós três, frio. E Deus tocou muito no meu coração. Aquela palavra ficou assim, deixa. E durante o dia, as pregações, tudo foram tocando. E eu agradeço muito o Bernardo e a Ana por eles não terem desistido de mim naquela hora, naquele momento. Eu agradeço muito. E eles não sabem, mas Deus, naquele momento, falou comigo, através do Bernardo, da palavra que ele falou. As primeiras páginas do livro já estão escritas. E Deus, Ele não quer que a gente tenha brechas. Ele quer, porque as brechas, o inimigo entra. Ele age nas nossas brechas. E nós temos que fechá-las. E desde ontem e hoje eu estou fechando. E eu creio que Deus tem um propósito para mim. E eis-me aqui, Senhor. Próximo. Paz do Senhor, igreja. Eu sou a Luísa. Eu podia botar mais umas 50 páginas desse livro aqui, mas não vou fazer isso, não. Eu podia contar para vocês um pouco de cada dor que eu já sofri. Da menininha que foi abusada, da menininha que cresceu com pais com problemas com álcool, da solidão. Podia contar qualquer coisa sobre a minha vida, que seria trágica, mas não quero. Eu quero dizer para cada um que ainda não foi, ou que foi e deixou a chama se apagar, vai no encontro. Eu estou cheia de cicatrizes, cheias de feridas, mas estou curada. Essa noite foi a melhor noite que eu dormi depois do dia que eu resolvi ir para o encontro. Primeira noite eu não dormi a noite inteira. A segunda eu disse, eu vou dormir. E a minha filha está grávida do segundo neném. E eu acordei assustada, vendo a minha filha chorando muito. Eu digo, Senhor, não é de ti. Não vou nem ligar para ela, atormentar ela, porque ela está bem. Deitei e consegui dormir. A terceira, dei um mau jeito nas costas. A quarta, destelhou minha casa. Eu digo, mas estou lá. Estou indo para o culto. E foi uma luta atrás da outra. Mas assim, eu consegui encontrar aquela paz que eu não tinha muito tempo. Hoje eu me sinto mãe, uma boa esposa, uma boa nora, que está ali os meus sogros, tento fazer o máximo que eu posso pela minha família, e quero poder estar em muitos grupos da igreja, trabalhando e intercedendo por cada um. Não vão estar sozinhos. Deus nunca disse que seria fácil, mas também disse que sejamos fortes e corajosos. Amém. Quem vai? Tá esperando o meu líder de treinamento? Alô, baixaram aqui? Paz, igreja. Me chamo Maicon. Vou compartilhar um pouco do meu testemunho e minha experiência com Deus. Deus me resgatou do vale da morte. Fui dependente químico dos 17 anos até pouco tempo. Me senti um barco à deriva. O inimigo queria me destruir. Mas Deus tem um grande plano na minha vida. Comecei a participar do culto por convite da minha esposa. Mas no começo eu vinha no intuito de agradar a ela e não a Deus. Mas Deus foi falando comigo através das palavras, Mas Satanás viu que eu estava ouvindo a Deus
e se rebelou contra mim, a minha família e contra o meu lar, onde veio as brigas entre eu e minha esposa. Meus vícios se afloraram mais, até Satanás conseguir nos separar. Mas não desisti dos planos de Deus em minha vida. Vim buscar refúgio na sua santa palavra. Pois tem um ditado que diz: se tu não vem ao Pai pelo amor, então vem pela dor. Então vim pela dor. Entreguei meu coração a Ele e Ele começou a operar na minha vida. Agora um pouquinho. Sobre o encontro... Não, essa daqui. Página 3. Página 3, essa mesmo. Hoje estou há 1 mês sem maconha, cigarro, cocaína, para a honra e glória do Senhor. Ele opera lá no meu trabalho, na minha casa, na minha família, através de uma palavra que foi ministrada pela pastora Sueli. Sueli. Que Deus quer que sejamos farol na vida dos outros, para mostrar o caminho da verdade que liberta. E então tomei posse dessa palavra. E outra palavra do pastor Jean, que dizia: para que deixamos de ser escravos do mundo. Eu levei isso comigo e vou levar para sempre, por onde eu for. Sempre. Porque deixa. Porque tudo se fez novo em mim, em minha vida, porque Deus diz: eu vim para dar vida. Eu vim para dar vida, e que todos tenham vida em abundância. Agora vem a parte do encontro, gente. E sobre o encontro, foi uma experiência sobrenatural. Lá você se encontra com o seu eu de verdade. Você imerge na presença de Deus. Você se encontra com Ele verdadeiramente. Se você tiver oportunidade, vá, é tremendo. Amém. Ô, Maico, ele teve dificuldade de algumas coisas, é porque é o esboço do teu livro, Maico. É só esboço, então algumas coisas ele rabiscou. Parabéns. Mais um homem agora, né? Veio 2 mulheres, mais algum homem. Eita, ó, já vem Robson. Pai do Senhor, igreja, o meu testemunho breve daquilo que o inimigo pode fazer para você não ir no imersão, se você ainda não foi, e se você foi já, né, se lembrar da palavra, né, que o Senhor deixa para nós. Eu trabalho como eletricista, eu trabalho na empresa aqui que se chama Celesc. E há 1 mês, quando eu decidi ir no encontro, eu fui mudado já de escala. E coincidia que no dia do encontro eu iria estar trabalhando. Mas eu já levantei essa questão para o meu chefe, né? Disse: no dia de um retiro que eu tenho para ir, eu preciso de uma folga. E ele deixou tranquilo. Só que na quinta-feira, vocês sabem o que aconteceu, aquele evento. E para nós que trabalhamos nessa área, é um dia assim muito trabalhado. Só que isso é uma das coisas que mais me alegra na minha profissão, esses dias, né, que a gente consegue ajudar várias pessoas. E eu acredito que o inimigo já sabia disso, né? E ele usou naquele dia uma pessoa. Eu comecei a trabalhar às 2 da tarde lá em Florianópolis. E em um determinado momento a gente foi atender um condomínio de pessoas lá. E a gente estava desde as 2, já eram 8 horas, sem parar para almoçar, sem parar para fazer nada. E realizamos ali o serviço, estabelecemos ali de novo a energia para aquele número de pessoas ali. E várias pessoas vieram, agradeceram.
E só que teve um cidadão que, como o testemunho do pastor Jean, ele veio com afrontas. Ele começou a xingar sem querer conversa, afrontar e querer me diminuir. Ele usou justamente o que eu mais me orgulho, né, que é a minha profissão, poder ajudar as pessoas, para me humilhar, né? No outro dia, daí eu peguei, vim para casa, daí eu falei para minha mulher, mas no momento que ele me ofendeu, eu não tive o mesmo discernimento do pastor Jean. Eu não consegui responder ele, porque é da minha natureza ser assim, eu não consigo debater, xingar a pessoa. Só que depois eu fico, meu Deus, como eu sou covarde, como eu sou um fraco, como eu não consigo. E me irei ali, comecei a socar o carro e a xingar palavrão. E não consegui entender na hora, né? E vim para casa. E eu vinha no carro falando, Deus, tu tá vendo isso? Tu vai deixar esse cara dormir tranquilo na cama dele, sendo que lá na minha casa também não tem luz, eu não vou conseguir dormir em casa. E tu vai deixar por isso mesmo? Ele não vai nunca precisar pedir perdão para mim? E eu fiquei irado, né? Eu estava irado. Eu cheguei em casa, eu mal consegui orar, que não é coisa que se faça, né? Isso não é um motivo mais. E eu fui dormir e graças a Deus eu consegui dormir. E no outro dia já acordei mais calmo, só que aquela mágoa ainda estava no meu coração, né? As palavras dele vinham na minha mente direto, aquelas ofensas. Só que daí eu acordei já de manhã diferente. Eu estava de folga, vou me oferecer para ir trabalhar. Daí eu fui trabalhar, consegui, daí Deus mostrou como que o meu serviço pode ser gratificante. Deus devolveu aquilo ali pela misericórdia dele, né? Eu trabalhei durante aquele dia. E durante a noite a gente foi para um encontro, mas eu cheguei lá receoso, assim, sem muitas expectativas, né? Mas naquela noite Deus já me visitou e no sábado de manhã, na primeira palavra, Deus já me fez recordar, né, daquele homem e me fez refletir que são escolhas, né, que a gente tem. Se a gente fica com Ele, né? Se a gente fica com Jesus, ou se a gente vai deixar o inimigo fazer aquilo que ele quer na nossa vida, que é nos distanciar dele, né? E tem uma palavra na Bíblia que eu gostaria de ler um versículo. Lembrando, né, Robson, que você estava de voluntário lá, né? Que você tinha ganhado. Ele estava falando da dedicação dele pelo trabalho. Eu até, por causa de você, eu comecei a admirar mais os caras que trabalham na Celesc. Porque ele falou que ele tinha horário de folga lá por causa do encontro. Mesmo assim, ele pensou, não, de noite é meu compromisso, mas durante o dia eu posso lá como voluntário. Então, a dedicação dele estar lá, né? E todos os meus colegas, né? Teve colega meu que entrou 2 horas na quinta-feira e quando eu cheguei para trabalhar no outro dia, às 7 horas da manhã, eles ainda estavam trabalhando. Eles viraram a noite toda trabalhando. As pessoas não entendem, né? Que a gente está ali fazendo o nosso máximo. E nós recebemos algumas palavras, mas é uma das palavras que Deus falou comigo. Foi quando Jesus falou assim para os seus discípulos, né? E quando estiverdes orando, perdoais. Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai se tem alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. E Deus falou comigo, né? Não era ele aquele momento lá. Ele teve a escolha dele. Ele é um servo de Satanás. E Satanás usou ele aquele momento ali e por um momento ele conseguiu, né? Me distrair dos planos que Deus tinha para nós ali, para as curas que Deus ia realizar na minha vida, e realizou. Em nome de Jesus, eu recebo várias curas. E quando vocês forem fazer, né, vocês vigiem também. E tem muitas pessoas, eu quero agradecer também, que se colocam, né, como ela falou, na brecha ali por nós, né? Tem muitas pessoas que estão há tempo orando por aquele encontro e estão se preparando para receber a gente. E Deus fala realmente com a gente lá. Amém?
Uma mulher agora. E agora? Se vocês forem breves, pode falar as duas. Boa noite, pessoal. Eu sou a esposa do Maicon, né? E a gente foi ali para o encontro e eu pensava assim, meu Deus, será que eu vou ficar prestando atenção nele, né? Que a gente fica preocupada e tal. Mas quando eu cheguei lá, né, na primeira oração, eu falei, Deus, não, eu quero realmente ter um encontro contigo aqui. Né? Porque muitas das vezes a gente acha que está tudo certo, está tudo bem, que a gente é o bonzão, né? Que a gente faz bem para todo mundo. E, na verdade, não é. Né? Sempre tem coisas que Deus quer nos mostrar, quer nos tratar. E durante a semana, né, que antecedeu ali do encontro, eu perguntava muito para Deus muitas coisas. Né, que eu sei que todo mundo tem aquelas perguntas. Deus, por que acontece isso comigo? Deus, por causa que eu sofro tanto naquilo? Deus, por que assado? E na quinta-feira, antes da gente vir, né, aqui na igreja, eu chorei muito no banheiro. E eu cheguei até a gritar, Deus, por que tantas coisas aconteceram comigo? Deus, por que eu sou assim? Poucas pessoas me conhecem aqui, mas antes de eu ir para o encontro, eu era aquela pessoa muito doída, né? Se o irmão passasse por mim ou alguém que eu conhecesse não falasse comigo, eu falava, misericórdia, o que eu fiz para essa pessoa? Né? Vou pedir perdão, já pedir perdão sem nem saber nada. Né? E no fundo lá, Deus me mostrou que eu, na verdade, precisava me perdoar de muitas coisas, precisava liberar perdão sobre a vida dos meus pais, né? Eu cresci numa família, infelizmente, né, divorciada, eu culpava meu pai de muitas coisas que aconteceu, né, na nossa família, e Deus me mostrou ali que, na verdade, talvez ele não teve a oportunidade, né, da gente estar aqui sentado, escutando a palavra de Deus. Por isso, dê muita importância quando você chega aqui, né, na igreja. Dê valor às pessoas que estão aqui servindo, dê valor às pessoas que também servem no encontro, né, porque essas pessoas são canais de bênção na nossa vida. E eu precisei liberar perdão na vida dele, né? Eu precisei entender um pouco ele. E como pessoa, como esposa também, muitas coisas aconteceram, né? E eu perdoo, tá tudo certo, vamos ver a nossa vida, Deus vai fazer. E na verdade não estava tudo bem, né? Eu precisei ali realmente, gente do céu. Eu achei que eu não ia ter mais lágrimas. E quando eu disse, não, tá tudo bem, já chorei demais, tá tudo certo. Então daqui a pouco eu estava me derramando a chorar. Eu disse, meu Deus, eu vou ter uma lágrima. E aí a Ana falava assim para mim, calma que ainda tem mais. Eu disse, não, eu não aguento mais chorar. E cada ministração, Deus falou muito comigo, sabe? Então, você que tiver a oportunidade de ir, não sinta medo, né? Como eu falei, o medo, ele paralisa a gente de um jeito. Gente, o medo é terrível. Só você admitir que você tem medo de algo, ou, né, de alguma situação, de algum momento, já é um passo, né? E lá eu precisei demonstrar isso, né? Falar para Deus, Deus, eu estou com medo, e isso e aquilo, e Deus fez na minha vida, sabe? Como o pessoal já falou assim, eu achava que eu ia dormir também, e na primeira noite não consegui dormir. E realmente, essa noite em casa, meu Deus, foi uma das melhores noites da minha vida, né? Quantas vezes eu acordava de madrugada, eu olhava para o Mário, ele dormia e falava, meu Deus, como é que ele consegue dormir desse jeito? E eu acordava várias vezes, em uma inquietação, em uma incomodação. E nessa noite, depois do encontro, gente do céu, a Luísa dormiu com a gente, e eu virei para o lado e capotei, nem lembrava de anotar a placa, né? E Deus é maravilhoso. Então, se você puder ir, vá, mas vá com o coração aberto, né? Vá decidido, Deus, o porquê, né? Me responde ali, e eis-me aqui, né? Eu abro meu coração a ti. E é isso, pessoal. Então vamos terminar com o seu, tá? Quem não falou, teve a oportunidade agora, fica o desafio para vocês gravarem um testemunho, porque, Rodolfo, nós arranjamos mais trabalho para nós. A gente pensou em criar um link, uma bolinha no Instagram, testemunhos do encontro. Aí eles gravam e a gente bota tudo lá.
Inclusive, a gente estava falando sobre também fazer alguns vídeos de eles falando o que acontece na semana anterior a você ir para o encontro, para você não ir para o encontro. Eles também fazendo os vídeos para as pessoas que forem nos próximos, vão ver que o inimigo ele não quer que a gente vá para lá, por quê? Porque a gente está indo na direção certa, né? Então nós vamos encerrar com esse testemunho aqui. Paz, igreja. Então, o meu testemunho é mais sobre a minha vida toda até eu chegar aqui. Então, quando eu fui gerada, eu nasci numa família onde meu pai não me quis, mas a minha mãe me quis muito. E a minha mãe já tinha 2 filhas mais velhas, né? E então eu fui muito amada, mesmo não tendo meu pai, eu fui muito amada. Até os meus 7 anos. Quando eu fiz 7 anos, as minhas 2 irmãs, que na época uma tinha 17 para 18 e a outra tinha 15. E elas no mesmo dia vieram contar para minha mãe que elas estavam grávidas de solteiro. Sendo que uma sabia quem era o pai e a outra não sabia. E aí começou a minha batalha. A partir de então, eu que era mais nova, tratada como uma princesinha da casa, tanto pelas minhas irmãs quanto pela minha mãe, comecei a ser maltratada pelas minhas irmãs, talvez por elas não entenderem por que estavam passando por aquele momento sozinhas, né? Então eu apanhei muito, sofri muitas coisas nas mãos das minhas irmãs, principalmente da minha irmã mais velha. Um dia, que é uma das cenas que mais me lembra, me marca, foi o dia que eu derrubei um pote com molho no chão e a minha irmã pegou o meu rosto e esfregou naquele molho. E aquilo me gerou muita mágoa, muita dor. E eu guardei isso por muito tempo. Na minha adolescência, principalmente pela minha irmã mais velha, eu sentia muita raiva dela. Nunca a gente conseguia se entender. Só que antes da minha adolescência, pelos meus 10 anos, e quando as minhas filhas nasceram, a minha irmã mais velha, ela bateu na minha mãe. Então a minha mãe decidiu que ela não queria mais viver aquela vida. E ela me pegou as nossas roupas, deixou minhas 2 irmãs mais velhas em Blumenau, que é a nossa cidade natal, e veio para Tijucas. Então aqui a minha mãe começou a vida dela do zero, deixou a casa com tudo dentro, só pegou as roupas e veio para cá, eu e ela. E aí um dia minha mãe estava com muita saudade das minhas irmãs e disse: vamos para Blumenau, vamos visitar as suas irmãs. E chegando lá, fomos muito bem recebidos pela minha irmã do meio, mas a minha irmã mais velha não estava na casa, e chegou um pouco mais tarde. E aí, como a minha mãe viveu a vida inteira em Blumenau, tinha muitas amigas, veio uma amiga dela, e ela estava na cozinha, eu no quarto com o filho dessa amiga da minha mãe, e mais a minha sobrinha pequenininha, tinha 1 ano e pouquinho. E aí a minha irmã mais velha chegou, deu um beijo gelado na minha mãe e em mim e foi pro quarto. E aí no meu quarto eu ouvi uma voz chamando meu apelido. Só meus familiares me chamam, que é Laila. Eu ouvi lá no quarto, Laila. E eu fui até a minha mãe e perguntei se ela tinha me chamado. E ela disse: eu não, mas vai lá no quarto ver se a Tati te chamou. E eu fui até o quarto, entrei e perguntei: Tati, você me chamou? Porque a luz estava apagada, estava bem escuro. E ela não respondeu. E eu saí. E eu ouvi de novo: Laila. E eu entrei no quarto. E eu tornei a perguntar: Tati, você me chamou? E ninguém respondeu. Até que eu ouvi de novo: Laila. E eu resolvi acender a luz. E no que eu acendi a luz, a minha irmã estava enforcada. Mas Deus, naquele dia, não quis levar ela. O bombeiro falou que por minha causa ela não se foi, porque eu cheguei naquele momento. Mas ainda assim eu tinha muita mágoa dela, muita dor no coração, e eu não entendia por que Deus fez eu salvar ela, se ela tinha tanto ódio de mim. E foi gerando, isso fez com que eu me afastasse de Deus, que eu não acreditasse em Deus. Por que Ele me fez passar por tudo aquilo?
Então, não ia na igreja, não procurava Deus. E aí Deus me botou uma pessoa no meu caminho, que é a Jaque. E ela vivia me falando de Deus. E muitas vezes eu desdenhei dela. E ela me convidava para ir no PG, para ir na casa dela, para vir na igreja. No PG eu ia algumas vezes, mas na igreja eu não vinha. Eu não vinha. E aí eu me afastei da Jaque por um tempo. E há 2 anos atrás eu me separei de um relacionamento que estava muito conturbado. E aí eu reencontrei a Jaque, ela convidou para mim no PG. E nesse meio tempo eu já tinha conhecido meu atual esposo, que é o Luiz Felipe. E aí a gente começou a frequentar o PG, eu engravidei do Arthur, onde eu também fui surpreendida, porque eu sempre disse que eu não ia ser mãe. E Deus, Ele me deu essa vitória. Ele me deu um filho maravilhoso, um marido maravilhoso. E Ele me mostrou que Ele existe, que Ele é maravilhoso. E lá no encontro, Ele falou muito forte para mim. Ele conversou comigo frente a frente e Ele me disse: eu sempre estive contigo em todos os teus passos. E eu digo, não tem coisa melhor nesse mundo que Jesus, Deus na nossa vida. Para quem tem oportunidade de ir no encontro, deve ir, porque Jesus e Deus estão lá. Você vê Ele face a face. Ele conversa contigo e Ele te dá toda a explicação da tua vida. Ele te mostra tudo. Só pra gente chorar de novo, ela fez isso com a gente, né? Ela contou testemunhando lá um pouco a gente, né? Gente, quero dizer pra vocês, pena que a gente não tem mais tempo, mas Jesus disse, né? Que Ele ia derramar o Espírito Santo para nos dar poder e sereis minhas testemunhas. Então, alguns testemunharam hoje, sabe? Outros podem testemunhar depois, mas testemunhem. Continue sendo a luz de Jesus. Gravem como a gente combinou, escreva para levar isso adiante. Pode ter certeza que a vida de vocês, o testemunho de vocês nessa noite foi a palavra de Deus viva para nós hoje, mais um indício mostrando que Ele realmente existe, porque Ele nos transforma até hoje. Amém? Muito obrigado. Vamos descer mais uma salva de palmas para eles.